8 horas em ponto, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Jornal Gente, no ar pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Hoje, sexta-feira, demorou, mas chegou a sexta. E nós vamos com os destaques agora aqui no Jornal Gente, começando com uma mudança que restabelece uma situação anterior. Do que eu estou falando? Do marco do saneamento, que foi aprovado pelo Congresso Nacional durante o governo Jair Bolsonaro. Foi uma decisão do Congresso que mudou as regras para a participação de empresas privadas e estatais nos contratos com prefeituras para a execução de obras de saneamento básico. Esse é um assunto presente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Por exemplo, nesta semana, nós contamos a você que, no Brasil, 100 milhões de brasileiros, praticamente metade da população, não tem acesso a esgoto. Metade dos brasileiros não tem a sua casa ligada à rede de esgoto. 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Isso é uma calamidade com a qual, infelizmente, nós aparentemente nos acostumamos a conviver porque é aquela situação que ninguém fala e vida que segue. Dessa forma, como fizemos até agora, claramente não está funcionando. Bem, o novo marco do saneamento criou regras mais propícias para a participação da iniciativa privada nos contratos com o poder público e também criou ali algum tipo de barreira para que empresas estatais, especialmente empresas pequenas, aquelas que não têm às vezes nem condição de elaborar nenhum tipo de projeto, de executar as obras, tenham preferência nas licitações, como sempre foi no Brasil. Essa lei foi aprovada, foi sancionada e estava valendo, mas no começo do governo Lula, o presidente da República editou alguns decretos, basicamente restabelecendo a situação anterior e acabando segurando a lei que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. E é claro que isso gerou muita chiadeira. Primeiro porque um decreto não pode anular uma lei, não é dessa forma que funciona numa democracia. E segundo também porque todo mundo que opera no setor entendeu que a gente estava dando passos para trás. Houve derrotas do governo nessas votações no Congresso, parte desses decretos já havia sido anulada e ontem o governo Lula editou outros decretos, fazendo o quê? Praticamente restabelecendo na plenitude a lei do Marco do Saneamento, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Isso está no bojo das negociações entre Executivo e Legislativo, e essas negociações que levaram, por exemplo, à aprovação da reforma tributária e também com a sinalização clara do Senado de que isso irá acontecer lá no segundo semestre. É assim que funciona na democracia. Tem que negociar, existe a possibilidade de recuar. O governo havia cometido um erro, recuou, voltou atrás e agora retoma aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso está lá para isso, para debater, para votar, para criar leis. Isso não cabe ao Poder Executivo apenas em questões absolutamente excepcionais, pontuais, o que, claro, não era o caso. Numa entrevista recente concedida aqui ao Jornal Gente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já tinha sinalizado que alterações em leis que foram recentemente aprovadas pelo Congresso não teriam como vingar durante a gestão Luiz Inácio Lula da Silva. E a questão do marco do saneamento era claramente uma delas. Que bom que houve o recuo e que bom que, de fato, houve também o retorno à situação anterior. 8 horas 4 minutos agora, no Jornal Gente, destaque de Brasília.